Vamos chamar esse estudo bíblico de entendendo quando o evangelho não funciona. Quando o evangelho não funciona. Aí você fala, pastor, o evangelho tem hora que ele não funciona? Não é que o evangelho não funciona, mas vou começar perguntando assim, você já pregou para alguém e essa pessoa recebeu Jesus, mas não permaneceu? Quem já teve essa experiência, levanta a mão. Beleza. Você já teve algum parente ou amigo que congregou, falou, estou firme agora, se batizou, não estou falando de uma pessoa que foi 2 domingos, não. Que congregou, que se batizou, mas hoje está fora da fé. Quem conhece gente assim, levanta a mão. Quase todo mundo conhece. Você conhece pessoas que já se envolveram, mas estão longe de Deus? Então, tem essas pessoas. E para tentar responder o porquê, responder essas questões, nós vamos analisar com cuidado uma parábola de Jesus. Uma parábola de Jesus. Eu vou escolher Lucas, porque essa parábola está em Mateus, em Marcos e em Lucas. Mas nós vamos trabalhar por hora com Lucas 8. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 8. Mas mantenha a Bíblia aberta aí em Lucas 8. Paz, meu irmão, obrigado. Mas assuma o compromisso, para quem gosta de assinar, anotar, beleza. Mas nós vamos trabalhar hoje Mateus, Marcos e Lucas. Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8. Como a leitura, eu não vou ler os 3 textos, porque vai acabar sendo muito repetitivo, mas vamos trabalhar então com Lucas 8. Lucas capítulo 8, versículo 4. Ajuntando-se grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus então em parábolas. Um semeador saiu a semear sua semente. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre a pedra, e nascida secou, porque não tinha umidade. A outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, sufocaram. A outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. 100 por 1. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, a quem amamos, adoramos, cantamos para Ele, cantamos, Senhor, a respeito da nossa salvação, salmodiamos sobre o nosso Salvador. E agora, Pai amado, nos instruas com base na Tua palavra, um assunto tão sério, tão urgente como esse aqui. Que o Seu Espírito Santo norteie esse estudo bíblico. Que o Senhor nos dirija dentro da Tua palavra para entendermos de verdade e de forma satisfatória o Teu Evangelho. No nome de Jesus. Amém. Versículo 8, Lucas 8, termina falando que a semente que caiu em boa terra, nascida, produziu fruto a 100 por 1. O que é 100 por 1? O que é 1%? E para colocar um espaço entre os dois, 100 por 1 e 1%, vou colocar o 100% no meio. Então vamos lá. O que é 1%, o que é 100% e o que é 100 por 1, que é o que diz o texto. 1%
é de cada 100 você tem 1. 100% é de cada 100, de cada 100 você tem 100. E 100 por 1, que é esse do texto, é que para cada um você ganha 100. Diferente do 1%, de cada 100 você ganha 1. No 100 por 1 de cada um, você ganha 100. Veja, você já pregou para alguém que recebeu Jesus e depois não permaneceu, você já teve, eu falei agora há pouco, parente, casos na família de pessoas que se entregaram, mas depois não permaneceram. Para tentar responder essas questões, lemos a parábola do semeador no terceiro evangelho, o de Lucas. Mas a parábola do semeador aparece em 3 dos 4 evangelhos. Vejam, o recurso parabólico, as parábolas de Jesus, elas são discutíveis quanto ao número. Alguns vão dizer que são 40 parábolas, outros vão dizer que são 42. Alguns vão falar até 50 parábolas, 46, enfim. Mas poucas parábolas, dá para contar nos dedos de uma mão, de todas essas 40, dezenas de parábolas, poucas parábolas acontecem nos 3 evangelhos sinóticos, porque João não tem nenhuma parábola. Então veja, poucas parábolas têm ocorrência tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas. Então você tem, por exemplo, a parábola do joio, do trigo e do joio, lá, o joio que só tem em Mateus. A parábola do filho pródigo só tem em Lucas. A parábola, a parábola do remendo novo, lembra do pano novo? Tem em Mateus e em Marcos, mas não tem em Lucas. Então, poucas parábolas existem apenas, por exemplo, a parábola do Senhor que viaja e depois e tal, só tem em Marcos, não tem em Mateus, não tem em Lucas, entende? Então, poucas parábolas são compartilhadas pelos 3 evangelistas, tá? É o caso do grão de mostarda, por exemplo, que aí sim os 3 evangelistas falam. Enfim, é o caso do aquele que julgar vai ser julgado, que ele conta lá a história de uma parábola e tudo mais. Agora veja, eu não sei, eu acho que o remendo novo aparece nos 3 também. Eu tenho que fazer essa busca. Mas cada um dos evangelistas contribuíram com detalhes na parábola do semeador, que juntos podem nos dar uma ótima visão, uma visão diferente acerca dessa parábola. A parábola do semeador, compartilhada nos 3 evangelhos sinóticos, cada escritor teve o cuidado de compartilhar também uma parte disso aí. Por isso eu disse, hoje nós vamos viajar aí no texto. A pergunta que vamos tratar hoje é, com muita sinceridade, por que em alguns casos a conversão não funciona? Domingo foi um daqueles dias que eu preguei e fiz o apelo. Nem sempre acontece. Mas toda vez que acontece, porque não quero espiritualizar, mas eu faço sob direção de Deus, e aí muitas pessoas vêm. Quantos daqueles vão permanecer? Quantos daqueles que no domingo vieram chorando, já se desviaram? Não dá para saber. Já se afastaram. Né? Então, a pergunta é, por que em alguns casos a conversão não funciona? Os calvinistas, eles vão dizer que aquela tal pessoa onde não funcionou, não é um eleito. Assim, eles tiram a responsabilidade de quem prega e de quem ouve. Então, o fulano não é um eleito. Então, o problema não é meu que preguei, não é dele que ouviu. Pouco eu pude fazer e pouco ele que ouviu também pode fazer. Se ele não é um eleito, né, para o calvinismo, ninguém é responsável quando a questão não funciona. Quando a pregação, o evangelho, a conversão não funciona. Agora, será que não funciona? Eu estou falando não funciona. Será que não funciona?
Para entendermos isso, a gente precisa separar as propriedades para tentarmos entender quem é cada um na parábola. A parábola tem semente, a parábola tem semeador e a parábola tem o solo. Basicamente isso, não quero ficar, senão a gente fica dando, isso aqui dá vários seminários, imagina. Então, para a semente nascer, é preciso ter semente para germinar, é preciso ter semeador para plantar, e é preciso ter um terreno para receber a semente. Lendo, dias atrás, o padre Antônio Vieira sobre esse assunto, eu não concordei com uma coisa que ele falou, muito embora eu goste muito. Mas, acima de tudo, é preciso que aconteça um milagre da germinação. Porque isso é Deus que faz. Lembra o que o apóstolo Paulo fala? Ele diz assim, um planta, o outro rega. Mas quem dá o crescimento? Deus. Então, eu posso plantar com maestria. Posso regar respeitando lá o tempo, as épocas e tudo mais. Mas se Deus não quiser, não vai funcionar. Então, o semeador aqui é o pregador, vamos lá. Quando não funciona, quando a pregação não dá o fruto, de quem é a culpa? Como é que é? Vamos lá. Quem falhou? O semeador, que aqui é o pregador, é ele que falhou. A semente, que aqui é a palavra de Deus, é ela que falhou. O terreno, que aqui é o coração do pecador, é ele que falhou. Ou Deus, que não quis que a semente germinasse, como quer o calvinismo, que vai dizer, não, o problema é Deus que não quis colocar o nome do cara no livro da vida. Então, para o calvinista, o problema é Deus. Quando a coisa não funciona, a pessoa veio para a igreja, até se batizou, se simpatizou, deu os primeiros passos, estudou, comprou uma Bíblia melhorzinha, lá com explicações, veio na escola, foi no encontro de casais, e não permaneceu. Então, para o calvinismo, o problema é Deus. O fator Deus é a questão. Estou me fazendo entender? Mas se a gente mantiver o foco apenas na semente, que é a parte divina do projeto todo, uma parte é o semeador, humano. Outra parte é o semeado, humano, é o solo. Mas a semente, veja, se você olhar com calma, eu escolhi Lucas 8 por alguns motivos. Um deles porque o verbo em português usado ali sempre é o verbo cair. Cair. Veja, parece que o cara está andando e sementes vão caindo. Essa é a ideia no texto. E aí cai a primeira semente onde? Na beira do caminho. Aí antes de germinar, vieram as aves do céu e levaram. Ok. Mas ele continuou andando e mais sementes continuaram caindo. Agora, caiu nas rochas. Faz a conta, na rocha. E o que aconteceu? Nasceu. Caiu no terreno rochoso e nasceu. Se morreu depois, não é a nossa discussão agora. Eu estou só falando que funciona. A semente não é um problema, funciona. Porque caiu e nasceu. Aí ele continuou andando e as sementes continuaram caindo. E aí caiu entre os espinhos. E nasceu, aliás, nasceu rápido, a Bíblia diz. Nasceu e nasceu rápido. Se morreu sufocado, não é nossa discussão agora. A gente vai discutir isso aqui. Mas não é agora. O fato é que nasceu entre espinhos. O fato é que nasceu na boa terra. O fato é que nasceu nas rochas. A semente que caiu na boa terra nasceu, a semente que caiu nas rochas nasceu, a semente que caiu entre os espinhos nasceu. Então presta atenção só na semente. Esqueçamos agora os terrenos. Esqueça o sol, esqueça os espinhos, esqueça as rochas, esqueça todo o resto e olhe apenas para a semente que é semeada. E veja a fecundidade do Evangelho. E veja essa propriedade de se multiplicar, veja essa propriedade de nascer, dessa prontidão em nascer que tem no Evangelho, que onde cai, nasce.
que aonde bate, nasce. Que aonde chega, funciona. Se cai entre espinhos, nasce lá. Se cai entre rochas, nasce também. E conforme esse semeador vai andando, e conforme a semente vai caindo, vai nascendo. Logo, o problema não está na semente. Uma semente que nasce na pedra. Uma semente que nasce nos espinhos. Logo, o problema não está na semente. Essa semente germina em qualquer terreno. Então, onde é que está o problema? O problema é o semeador? Entenda-se o pregador? Então, vamos entender, ou vamos tentar juntos entender. Não sou mestre, eu só quero entender junto com vocês. Vou deixar alguns pontos. Primeiro, o problema, um dos fatores de não funcionar, é o problema de não se entender o Evangelho. O problema de não entender o Evangelho. Abre Mateus 13, 19. Mateus 13, 19, Jesus contou a parábola, e aí veio os caras perguntando, e Jesus vai explicar. E aí, 13, 18 e 13, 19. Escutem vós, poreis, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, ouvi, mas não entendi, diz o Senhor Jesus, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no coração. Salta para frente, Marcos capítulo 4, versículo 15. Veja só, Mateus 13, 19, Jesus chamou de maligno, vem o maligno. Quando eu escuto o evangelho, mas não entendo, vem o maligno. Agora vamos ver da perspectiva de Marcos capítulo 4, versículo 15, 14 e 15. O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. E tendo eles ouvido, vem logo Satanás. Mateus falou, vem o maligno. O Marcos falou, não, vem Satanás. Vamos dar nomes aqui. Vem Satanás. E tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Satanás tira a palavra do coração de quem não entendeu. Juntando Marcos com Mateus, o pregador pregou. Você ouviu a palavra. Você gostou, você bateu palmo, tal, mas você não entendeu. A Bíblia diz que vem um Satanás. Mateus, vem um maligno. Marcos, vem Satanás. Lucas 8:12. Salta aí para Lucas 8:12. Diz assim o texto: os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Vem o diabo e tira do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Presta atenção numa coisa. A pregação é a maior batalha espiritual de todos os tempos. A maior batalha espiritual não é, eu dei, como fala, legalidade, porque eu não sei o que, lá na discussão eu xinguei, não sei quem, isso aí não é batalha espiritual. A maior batalha espiritual, pastor, o inimigo está furioso comigo, porque agora eu canto na igreja, eu estou cantando. Não é batalha espiritual. Isso não é batalha espiritual. Pastor, eu assumi o ministério, agora eu sou diácono, sou obreiro, estou na escala, sou fulano, tenho feito isso, comecei a orar de madrugada, tal, e aí Satanás está furioso. Isso aí não é batalha espiritual. Pode ser que tenha mesmo, pode ser que o diabo mande aí seus, aqueles que obram a mesma obra do diabo, tudo bem. Lidar com pessoas difíceis na igreja, na família, também isso aí é batalha, mas não é uma grande batalha. Mas pregar a palavra é uma luta, porque a Bíblia diz, Jesus Cristo diz, que vem o maligno, vem Satanás, o diabo, esses três nomes são ditos aí por Jesus.
Então, quando você está pregando a palavra, o diabo está trabalhando para que a pessoa não receba aquela palavra, não receba aquela semente. Você já teve a experiência de estar falando, especialmente fora do ambiente da igreja, mas está compartilhando a fé, e aí a pessoa está desatenta por N motivos. Parece um troço, que você começa a falar, a TV começa a falar uma coisa importante. Que aí você começa a falar, o telefone toca, já, peraí, eu tenho que sair agora, tenho que não sei o que. É isso, é batalha. E porque o diabo luta para tirar do coração a palavra? Porque ele sabe que essa semente, onde cai, nasce. Se penetrar, funciona. Se entrar no coração, liberta. Então o trabalho de Satanás agora é tentar tirar do coração rápido. Como? Fazendo com que a pessoa não entenda. Fazendo com que a pessoa não entenda. E aí bate, são vários os motivos. Ou a incapacidade do pregador, incompetência de quem está pregando, é um incompetente na Bíblia. Então ele provocou um assunto que ele não sabe explicar. E aí, se eu provoco vocês num assunto, tem um monte de assunto na Bíblia que eu não sei explicar. E aí, se eu vou me aventurar a pregar aquilo que eu não sei nem para mim, e aí você não vai entender nada. E aí, se você não entende nada, você sai do culto e fala assim: e aí, eu vim aqui para quê mesmo? Saí da minha casa, podia estar deitado na minha cama, deitado na rede e tal. Eu duvido que pelo menos nas quintas-feiras alguém sai daqui falando isso. O que eu vim fazer? Por quê? Porque a gente vem e lê a Bíblia e aprende em profundidade. A ideia é, tem que ler e tem que entender o texto. Tem que ler e tem que entender. Veja, que a hermenêutica tem um lugar especial aqui nessa primeira parte. Hermenêutica é, como a interpretação do texto. Então, se preocupe mais com a possibilidade do seu ouvinte entender o que você está falando. Entender o que... Não importa se eu sou um pregador que eu me importava antes. Eu era pregador antes, de verdade. Andava pelo Brasil. E a minha preocupação antes era tão... Eu tenho vergonha de falar, mas eu vou falar para vocês. A minha preocupação... Não é o texto que eu preguei, não, a minha preocupação é, teve barulho, tinha que chamar para frente. Eu tinha que pregar, se eu não chamasse a pessoa para frente, não estava bom. Não, saia do teu lugar, tal, e vem, agora, quantos essa noite estão sentindo, recebe aqui, recebe acolá, e vai. Não, eu não soprava não, mas eu estava entrando nesse barulho aí. Eu nunca soprei, mas eu estava nesse clube. Para soprar faltava pouco. Porque é um time que você entra e excede isso aí. Mas Jesus Cristo disse que não funciona a conversão, primeiro quando a pessoa não entende. Então não importa se as pessoas gritaram ou não, disseram, pastor, mas não é gritar, é glória a Deus. Tudo bem, não importa se disseram glória a Deus ou não. Não importa se repetiram suas frases de efeito ou não. Não importa se riram das piadinhas ou não. O que importa é se eles entenderam a palavra. Entenderam a palavra. Lucas 8:5. Uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu comeram. Quando Jesus vai explicar, ele fala da questão de não entender a palavra, que é Mateus 13, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no coração. Lucas 8:12, o diabo tira do coração, para que não se salvem crendo. Presta atenção numa coisa. Tão importante quanto você pregar, é estar atento se o ouvinte está entendendo a mensagem.
Eu conheço pregador que ele faz questão da pessoa não entender o que ele está falando. Mas você fala, como assim? Ele gosta de falar tão difícil e de abordar assuntos tão... Ele não quer que você entenda, ele só quer que você faça um beicinho e fala, caramba, muito louco, você nem entendi. É tão profundo que eu nem entendi. E aí ele fala, aí, você viu aí? Falei lá, ninguém nem entendeu. Mas os caras entendem isso como um ponto positivo. E Lucas 8,12, Jesus está dizendo que se a pessoa não entende, o diabo tira do coração a palavra para que a pessoa não seja salva crendo. Onde está o problema quando a conversão não funciona? Segundo lugar, quando você opta, faz a opção, por uma fé rasa. Quando você faz uma opção por uma fé rasa. Entendemos, no primeiro ponto, que é muito importante entender. É muito importante entender. Não é só levantar a mão e falar um monte de coisa, mas saber por que você está levantando a mão. E saber o que você está falando. 90% dos crentes pentecostais não sabem o que quer dizer aleluia. Mas o negócio é falar só. Então entendemos que é muito importante entender, não quero ser repetitivo. Agora, segundo, qual é o problema? Onde está o problema quando a fé não funciona? Quando você opta por uma fé rasa. Vamos prestar atenção no quanto é importante viver profundamente o que nós entendemos. Vamos analisar melhor aí vamos trabalhar com Marcos. Marcos capítulo 4. Volta aí quem está em Lucas como eu. Marcos capítulo 4, versículo 6. Outra semente caiu sobre pedregais. 4. Agora é o 5, né? Outra caiu entre os pedregais. E não havia muita terra. Logo nasceu. Porque não tinha terra funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se. Por quê? Porque não tinha raiz. Veja, nasceu rápido, o sol apareceu, queimou, e ela não tinha raiz em profundidade para ser irrigada, para ela se, como fala, irrigar, hidratar, para ela se hidratar, obrigado, e se manter diante do sol, e aí ela acabou murchando, morrendo, secando. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte, responda com sinceridade. O sol que queimou essa planta, o sol é bom ou é ruim para a planta? É bom. Acho que é bom. A planta, hein? A fotossíntese e tal. A planta, ela precisa do sol, sim ou não? Sim. Então veja, vem comigo. Essa planta morreu por causa de uma coisa que ela precisa para viver. O sol é um negócio que ela precisa para viver. Mas ela morreu por causa do sol. Se liga. Tem muita coisa que nós precisamos para viver. Mas se a nossa fé for rasa, isso tem o potencial para nos matar. Tem coisas que são importantes na vida cristã. Mas se nós não tivermos profundidade na fé, aquilo que é bênção vira maldição. Aquilo que nós precisamos pode nos matar. Por exemplo, você precisa se divertir. Eu entendo isso, todos nós precisamos nos divertir de vez em quando. Mas se a sua fé for rasa, você se perde nisso. Você se perde nisso.
o divertimento te tira da presença de Deus. Não tem problema você jogar videogame. Não tem problema você jogar boliche, futebol, voleibol, truco, se você quiser. Mas se a sua fé for rasa, tudo isso vai te tirar da presença de Deus. O problema não é o dominó, o boliche, o futebol. O problema é que se você não tem raiz, se você não está pronto para nada disso, você não pode jogar rouba-monte, porque você não tem raiz. Pastor, mas o senhor é contra a pessoa, por exemplo, ter rede social? Não, ok, você precisa ser como os outros, ter uma rede social. Mas se a sua fé for rasa, e se você não tem raiz, essas redes sociais vão te tirar da fé. Vão te banir da fé. Quantas pessoas já chegaram em mim depois de pregação, XPTO, sei lá, qualquer pregação, e falaram, pastor, eu entendi que eu tenho que sair do Instagram. Mas por quê? Eu nem preguei sobre isso. Não, mas eu entendi porque está me fazendo mal. Quer dizer, eu não sou contra essas coisas. Por exemplo, vamos falar abertamente sobre um tema: dinheiro. Dinheiro. Você precisa de dinheiro para se manter, para viver, para pagar as contas, cuidar da sua casa, fazer até essas coisas que eu estou falando aqui antes. Mas se a sua fé for rasa, meu irmão, quanto mais dinheiro, que é bênção, quanto mais dinheiro, mais desgraça. E quanto mais dinheiro, maior a distância entre você e Deus. Conhece gente assim ou não? É esse o ponto. E o problema é o dinheiro? Não. É a falta de raiz da pessoa. Ela não tem profundidade. E se não tem profundidade, ela se perde com 10 ou com 10 mil. E se não tem profundidade, uma pessoa que não tem profundidade ela não pode ter uma empresa que fature 6 dígitos. Por quê? 6 dígitos, isso é, alguma coisa acima de 100 mil reais. Ela não vai... Por quê? Porque é muito dinheiro. Então, meu Deus, esse cara desvia da fé e vai viver uma vida parecendo um bicheiro do Rio de Janeiro. Por quê? Porque não tem raiz. Parece que nunca viu dinheiro. A gente precisa de muitas coisas, mas se não tivermos raiz no Evangelho, qualquer dessas coisas que precisamos podem nos afastar de Deus. A planta precisa de sol, mas ela não tinha raiz para suportar o sol. E bateu o sol, que é algo que ela precisa. O sol compartilha vitamina, o sol compartilha claridade, o sol compartilha o calor. Tudo isso ela precisa. Tudo isso é bênção. Mas é bênção para quem tem raiz. É bonitinho quando as crianças, eu não tive isso na escola, era na terra, mas aqui em São Paulo, meus filhos, quando chegaram lá, sei lá em que época, pequenos, aí tinha que levar um feijão para a escola, porque vai fazer uma experiência científica, que é colocar o feijão dentro de um negócio de algodão, e água e tal. Aí eles voltam. Aí, porque o feijão, ele brota com muita facilidade. O feijão, meu irmão, se tiver umidade, brota no nada. O feijão nasce nele mesmo. Ele começa, não é? Aí, beleza. Aí, no outro dia, eles voltam com o olho desse tamanho e falam, a minha plantinha cresceu. Ok, legal, intuitivo, né? Ensina lá, imprime na criança lá a questão. Beleza. Mas pega, esse feijão vai funcionar? Esse feijãozinho que nasceu, vai nascer e vai dar fruto? Vai crescer uma vagem de feijão dali? Vai? Não tem raiz. Não tem para onde ir. Se você pegar esse copinho, é bonitinho, é legalzinho, verdinho, tal, e coloca no sol, acaba. Acaba. Por quê? Porque não tem profundidade. Então a gente precisa de muitas coisas, como essa sementinha precisava do sol, mas se a gente não tiver raiz, coisas que seriam bênçãos se tornam maldições. Coisas que seriam bênçãos, às vezes Deus nos protege
de bênçãos. Porque se você tiver aquilo que você está pedindo e que você até precisa, e se você me contar, eu até concordo, precisa. Mas se você não tem raiz, Deus não vai te dar. Porque se Deus te der, tchau, crente, acabou. Acabou. Tem gente que não pode ter um carro. Se tiver um carro, acabou o homem na fé, acabou a mulher. Pastor, meu sonho é trabalhar para mim mesmo. Então, o problema, sabe por que Deus não dá? Porque se você trabalhar para você, você vira um vagabundo no ministério. Porque agora o que é bênção, não tenho tempo. Eu não posso. Não conta mais comigo. Peraí, você acha que é negócio para Deus ter 200 empresários na igreja, sendo eles 200 vagabundos espirituais? Não. Então deixa o cara trabalhando lá, se lascando mesmo no mês a mês. Porque pelo menos está ali no pé de Jesus, orando, chorando, gemendo. Senhor, abre a porta, pelo amor de Deus. Não. E tal, pelo menos você está nos pés de Cristo. Não cria raiz. Veja, vamos aprofundar mais esse segundo ponto. Eu já tenho que parar. Lucas 8. Lucas 8, versículo 6. Lucas capítulo 8, versículo 6. Diz assim o texto. A outra caiu sobre a pedra. Se liga, sobre a pedra. Nascida secou, porque não tinha umidade. Ali fala que secou porque não tinha umidade. Umidade se encontra na profundidade. A raiz, a terra pode estar seca em cima, mas por baixo ela está úmida. E a raiz vai buscar umidade para se hidratar lá na profundidade. Quer dizer, falta raiz. Aí, isso aqui é 8, versículo que eu li? 6. Agora, 8:13. Vai para frente, que Jesus vai explicar agora. Os que estão sobre pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo. Mas na hora da provação, se desviam. Na hora da provação, se desviam. Quer dizer, a pessoa recebe a palavra com alegria, diz o outro evangelho, o de Mateus. Acho que é Mateus 13:20. Vamos lá. Mateus 13:20. O que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e recebe imediatamente com alegria, mas não tendo raiz, isso tudo vira de pouca duração. Você conhece pessoa que você prega a palavra para ela agora, ela chora, ela treme, ela arrepia, e tudo isso é sincero, tá? Tudo isso é sincero. Ninguém consegue ser falso nessas reações. Nessas reações. Você pode premeditar ações, nunca reações. Reações são 100% sinceras. Ações podem ser maquiadas, mas reações não. E aí, você prega a palavra, a pessoa chora, ela arrepia, ela cutuca a pessoa do lado, ela põe a mão no coração, ela sente um negócio dentro dela. Tudo isso pode ser sincero, eu não estou duvidando. Mas você já viu essa pessoa sentir assim, aí ela vai na frente, ora e chora, e pula e cai. Mas no outro dia está fora da presença de Deus. Porque não tem raiz. Não, o evangelho de Mateus fala que não teve... É de pouca duração. É de pouca duração. É uma alegria que dura pouco. Veja Marcos capítulo 4, nesse mesmo assunto. Marcos capítulo 4, versículo 17. Diz assim o texto. Marcos 4, 17. Vamos lá. 4,16. Talvez um sorte... Os que recebem a semente em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a acolhem. Acolhe a palavra com prazer. Mas não tendo raiz em si mesmos, são de pouca duração. E chegando a tribulação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Muita gente recebe Jesus com alegria, com muita alegria, mas com pouca profundidade.
É uma alegria e bate palma, e você sai do culto, vamos, não, pastor, eu vou fazer uma igreja, eu vou dar um terreno, eu vou construir, esse cara, ele mata o diabo, mas isso é só hoje. É só hoje, não, é só agora. 2 horas depois, não acabou. E por quê? Porque é muita alegria e pouca profundidade. Qual é a tua profundidade na fé? Porque é isso que define se a gente permanece ou não. Você já teve alguém na sua casa, você conhece alguém que todo dia, se perguntar quem quer crer, aceitar Jesus, ele que fala, eu. É comigo mesmo. Ai, pastor, porque eu sinto assim um chamado. Eu não duvido. É muita sinceridade, mas é pouca profundidade. E qual é a tua profundidade na fé? Você pode receber o sol sem morrer? Você pode receber o sol sem secar? Estou me fazendo entender, né? Você pode ganhar dinheiro sem perder a fé? Você pode ter casas de aluguel sem perder a fé? Você pode ter carro caro sem atrapalhar teu ministério? Você pode ter funcionários sem atrapalhar a tua humildade? Porque essa é a questão, é a profundidade. Você pode trabalhar viajando o mundo sem perder a fé? Sem se perder? Talvez seja por isso que Deus não te dê as coisas. Que a coisa não funciona, porque Deus está sendo bom com você. Deus está sendo bom com você e não te dá. Deus está sendo bom com você e não te abençoar. Está vendo como é disruptivo o discurso de Cristo? Você pode ter mais tempo livre sem se afastar de Deus? Eu não sei. Qual é a tua profundidade? Me perdoe, eu passei do tempo. Faz tempo que eu não faço isso, passar assim muito no meio da pregação, ainda temos o ofertório para terminar. Mas me permito fazer só a última colocação, pode ser? Senão a gente encerra, mas aí não prometo que semana que vem eu retomo a linha do raciocínio. Geralmente eu falo que vou retomar e não retomo. Então, terceiro, onde está o problema quando a conversão não funciona? Quando você vive rodeado de espinhos. Quando você decide por uma vida rodeada de espinhos. A semente caiu entre espinhos, também nasceu. Deus é maravilhoso, né? Nasce em qualquer lugar. Que beleza é o Evangelho. Onde bate, nasce. Caiu entre espinhos, nasceu. Vamos para Marcos, perspectiva de Marcos, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Diz assim o texto. Mas saindo o sol queimou-se... Não. É 7. A outra caiu entre espinhos. E crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. Presta atenção numa coisa, eu vou ligar o speed aqui para correr. Espinhos são parasitários. Eles dependem. Espinhos são parasitários, eles roubam a energia, a seiva. Espinhos, eles matam os vizinhos. E mesmo que você queira dar frutos, se você estiver rodeado de espinhos, não funciona. Veja, dos 3 evangelistas, o único que fala de fruto nesses terrenos é Lucas. Lucas 8,14. Vamos lá. Lucas capítulo 8, versículo 14. Eu falei que a gente ia dar uma passeada nesses 3 evangelhos. Palavras de Jesus. Aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram, e com o passar dos dias, são sufocados com os cuidados das riquezas e deleites da vida, e seus frutos não chegam a amadurecer.
Quer dizer, dão frutos, mas não amadurecem por causa dos cuidados, dos deleites, das riquezas. São os espinhos. Isso é o 8,14. Mas dá uma voltada lá no 8,7. Outra semente caiu entre espinhos. E crescendo com ela os espinhos, os espinhos, a sufocaram. Você consegue perceber agora, se você tem alguma pessoa com essas características em volta de você, que sufocam, que roubam as forças, que impede os frutos, se liga nisso. Se liga nisso. Às vezes você tem uma pessoa que você gosta tanto, é seu amigo e tal, e tudo bem, você gosta dela, você gosta dele, mas sufoca você no evangelho, na fé, rouba suas forças de buscar Deus, e impede você de frutificar, são espinhos. São espinhos. Os espinhos se desenvolvem mais do que a semente. Marcos capítulo 4, versículos, sei lá, acho que é o 7, não é? Marcos capítulo 4. Aqui caiu entre os espinhos, a outra parte caiu entre os espinhos. E crescendo os espinhos, quer dizer, ela nasceu, mas os que cresceram foram os espinhos. Então, Marcos 4, 6, 7. Marcos 4, 7. Os espinhos cresceram mais do que a semente. Lucas capítulo 8, versículo 7. Os espinhos sufocaram a semente. Marcos capítulo 4, versículo 19. 18 e 19. Os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, os enganos da riqueza e as demais ambições, entrando, sufocam a palavra, deixando-a infrutífera. No lugar dos frutos vem a ambição. Nem sempre são pessoas, tá? Os espinhos. Às vezes são, conforme diz lá em Lucas, riquezas, deleites e prazeres. Acho que eu vou ler pela última vez. Lucas 8. A gente leu só o Lucas 8, 7. Mas vamos lá no Lucas 8, 14. Aqui caiu entre espinhos, são os que ouviram, e com o passar dos dias são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Riquezas, cuidados, deleites, da fascínio pela vida. Essas coisas seduziram a pessoa, e por isso que nasceu, mas terminou sufocado diante de tantas coisas. Será que a sua agenda não está preparada hoje para sufocar a palavra de Deus em sua vida e você não está percebendo? Quando eu falo sua agenda, não é um caderno, não. O que você vive. Eu não sou contra academia, mas isso pode acabar com a tua fé. Eu não sou contra videogame, mas isso pode acabar com a tua fé. Sabe? Eu não sou contra um hobby, mas isso pode acabar com a tua fé. Tudo pode ser um exterminador do evangelho em potencial, se você dá mais vazão para isso do que para o evangelho. Então eu repito, será que a tua agenda hoje não está preparada para sufocar a palavra na tua vida e você não percebeu? Você tem certeza, se a forma que você leva a sua vida não está de alguma forma sufocando a semente poderosa do evangelho na tua vida, na tua casa? O evangelho é semente capaz de germinar em qualquer terreno, nós lemos isso. Aonde bate, nasce, em qualquer situação, mas você precisa querer. Você precisa querer. O resumo, para a gente terminar, eu deixo 3 verbos para você. Se você quer que no evangelho na tua vida funcione
Não no 1% para mim seria demais já. Imagina 1%. Imagina se a cada 100 pessoas que eu prego o evangelho, 1 se entrega. Eu não vivo isso. 1% já seria demais. Mas a palavra de Jesus não é 1%. A promessa de Jesus é 100 por 1. Dorme com esse barulho. E para você viver isso, tem 3 verbos: entender, aprofundar e priorizar. Se você entender o evangelho, você escapa lá o diabo que arrebata o que foi semeado no coração, porque você entendeu. Se você aprofundar-se no evangelho, ao se aprofundar no evangelho, você resolve o problema do crente que não pode lidar com bênçãos. A sementinha que nasceu, mas o sol que é bênção exterminou a semente. Para isso você precisa de profundidade. Raiz no fundo. E o terceiro verbo, entender, aprofundar e priorizar. Quando você prioriza o reino de Deus na tua vida, se isso acontecer, você vai viver o evangelho do 100 por 1. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.